Na terceira e última parte desta aula pública, o professor Walter Pomar responde a perguntas do público da UFABC, em São Bernardo do Campo. Eu gostaria de perguntar para o professor Pomar como conseguir fazer uma agenda da esquerda latino-americana para essa resistência conservadora. Em termos de agenda, no sentido de objetivos programáticos, eu não acho que haja grande novidade, porque o que está posto para a região é integração produtiva, integração na área de comunicação, integração na área cultural, integração política, você aproveitar as riquezas naturais, sociais, materiais da região de maneira sinérgica, ou seja, o que existe hoje separado em um grupo grande de países, utilizar isso de maneira integrada, potencializar o mercado interno que nós temos e fazer um crescimento voltado para dentro. E criar aqui na região um polo industrial e tecnológico que compita com os outros grandes polos industriais que existem no mundo, notadamente nos Estados Unidos, na Alemanha e na China. Essa é a agenda, que vai implicar numa dimensão também de segurança e uma dimensão de unidade política e ideológica. Essa agenda persiste existindo. O problema não é propriamente, eu acho, de agenda, mas tem a ver com a tática e com a estratégia que a esquerda regional vai adotar para deter e reverter essa contraofensiva. Aqui no Brasil, em especial, há uma certa quebra de expectativa até dentro da própria esquerda, né? Se isso representa a necessidade de uma reformulação, de que as estratégias, o pensamento, muitas vezes até princípios da esquerda sejam repensados. Isso que você falou sobre o Brasil é perfeito. Mas isso se aplica à Argentina e à Venezuela? Se pode acusar o chavismo ou o governo Kirchner de terem traído as expectativas do eleitorado? Não. E também foram derrotados. Significa dizer que, embora cada caso tenha a sua especificidade, existe um movimento global na região, que não está vinculado às políticas conjunturais. Tem algum problema estrutural que nenhum dos governos da região conseguiu solucionar, que, ao não solucionar, causou essa derrota, que em alguns casos foi retardada e em outros casos foi acelerada por equívocos políticos, por opções feitas. Qual é, pegando o caso do Brasil, na minha opinião, o problema estrutural que não foi resolvido, né? E que, inclusive, conduziu o atual mandato da presidenta Dilma Rousseff a realizar esse ajuste que, como você disse, é de orientação conservadora, de orientação neoliberal. É um ajuste conservador, né? A razão de fundo é muito simples. Você imagine um governo de esquerda que se propõe a realizar uma elevação continuada do padrão de vida do povo, mas que, para fazer isso, precisa do Estado. E o Estado, para fazer isso, precisa de recursos. Só que este mesmo governo não criou as condições ou não tentou fazer uma reforma tributária que ampliasse os recursos do Estado. É óbvio que, em algum momento, os recursos disponíveis iam acabar. E, quando chegasse esse momento, o momento de passar o pires, ia se passar o pires, ia se depender de quem? As opções, se você tem uma estrutura econômica que foi mantida sob o controle do capital financeiro, sob o controle do agronegócio, sob o controle do capital transnacional, são muito reduzidas. E isso conduz a que o governo espere que o setor privado reative a economia para que, assim, volte a ter arrecadação, volte a ter capacidade de investimento. O problema é que o setor privado se move não pelo bem-estar, mas pela busca do lucro. E é óbvio que as conquistas sociais que foram financiadas durante anos elevaram o nível salarial da classe trabalhadora e reduziram a taxa de lucro. Portanto, esses setores privados não têm a menor disposição nem de pagar a conta via reforma tributária, nem têm disposição de manter a atividade econômica ativa, pagando salários superiores ao que eles desejam. O resultado é crise. Uma crise que vem numa espiral negativa
em que o governo, na expectativa de enfrentar a crise, acentua ela. Porque, na verdade, a melhor política para sair de uma crise desse tipo é dobrar a aposta no investimento estatal. O problema, como eu disse, no caso do Brasil, é que as medidas políticas necessárias que permitiriam ao governo, nesse momento, travar essa disputa com o grande empresariado e obrigá-lo a fazer aquilo que ele não quer, as medidas políticas não foram adotadas. Já no caso da Venezuela, é a situação oposta. As medidas políticas foram adotadas, o governo tinha, num determinado momento, força para fazer as mudanças econômicas que necessitava, só que, por uma razão de concepção, por uma visão equivocada, pela perda do momento correto, não utilizaram a força política que tinham para fazer a mudança econômica. Aqui, como eu disse, o caso é o oposto. Qual é o impacto da avançada da direita na Venezuela com o ambiente institucional brasileiro? Eu acho que o impacto é grande, porque a direita brasileira, embora ela tenha vários setores, ela tem um segmento muito ativo que acredita que está em curso uma cruzada contra as forças comunistas, bolivarianas, chavistas, que é um pacote só que tem que ser derrotado, tem que ser exorcizado, tem que ser destruído. Quer dizer, é evidente que, do mesmo jeito que uma sequência de vitórias eleitorais de governos, de partidos progressistas, de esquerda, iam alimentando uns aos outros, o inverso é verdadeiro. Quer dizer, uma sequência de derrotas cria um ambiente na base social e popular desses governos de que, bom, nós vamos ser os próximos, que a próxima derrota é inevitável. E isso vai acontecer até que essa ofensiva seja detida. Assim é na história. Vai haver um momento em que essa onda vai ser barrada, e no momento que essa onda for barrada, se reconstitui as condições para um novo ciclo progressista. Eu não acho que nós já estejamos vivendo uma situação de não retorno. Eu deixei isso claro, espero, na minha primeira contribuição aqui na aula. Vai depender muito do desfecho da disputa no principal país da região, que é o Brasil. Ou seja, se no principal país da região aquelas forças que foram derrotadas regressam, isso vai ter uma consequência muito poderosa sobre o conjunto da região. Se, pelo contrário, essa ofensiva é detida aqui, o efeito é que pode haver o regresso dos partidos de esquerda aos seus governos. A gente tem uma tendência a olhar os fenômenos sempre prestando atenção naquilo que é principal. O principal tem uma contraofensiva reacionária e as forças progressistas de esquerda estão sendo derrotadas uma atrás da outra. Só que tem um outro lado que precisa ser visto. Essa contraofensiva é uma ação de múltiplas forças que tem muita dificuldade de construir um programa de longo prazo. Qual é o programa de longo prazo dessas forças? Realinhar o continente aos Estados Unidos? Esse país que está vivendo muita dificuldade para recuperar a sua hegemonia e que está perdendo a disputa de longo prazo com outros polos de poder? É esse o projeto de longo prazo? Se é esse o projeto de longo prazo, eles têm problemas muito profundos a enfrentar, que, mesmo que eles vençam do ponto de vista imediato, vão continuar existindo. Então, é dessa maneira que eu vejo a resposta à questão que você me fez.